Irmãos, sejamos todos bem-vindos a mais um culto online. Que Deus esteja com todas as famílias da nossa igreja, sustentando a cada um dos irmãos, trazendo esperança, conforto, cura física e espiritual. Esta é a mensagem do Salmo 146, versos 8 a 10. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Culto dirigido a Deus, onde reconhecemos quem Deus é e quem nós somos, a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade. Vamos orar ao Senhor neste momento, falando com Ele, clamando esta cura, esta misericórdia, o poder de Deus sobre cada um de nós. Oremos. Senhor, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, o Teu poder, a Tua cura sobre cada família da nossa amada Igreja Presbiteriana 9 de Abril. Também peço por todos os amados irmãos e irmãs que nos assistem, membros de outras igrejas, que o Senhor também esteja com eles, derramando o Teu poder, a Tua cura, a Tua unção, que em nossas famílias haja Cristo, haja unidade, haja manifestação do Teu poder, que nós não nos desviemos da Tua palavra, mas que permaneçamos fiéis a ela. Neste período de quarentena, que o Senhor conceda sabedoria aos políticos para que façam melhor, também para os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham na área da saúde física e mental, que o Senhor esteja protegendo-os de pegarem esta enfermidade, que o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos nos hospitais, trazendo a Tua cura, o Teu conforto, que os medicamentos façam o efeito esperado, que cada familiar ouça o Senhor, a oração e a intercessão de cada um deles, que a Tua graça os acompanhe e que haja esperança, fé e sempre comportamento cristão em nosso coração. Fica conosco, nos abençoe, é a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Tem um hino do nosso inário, Quão Grande És Tu, o hino de número 26. Vamos cantá-lo ao Senhor, a letra e a melodia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado,
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. O tema do culto para esta noite é Somos Salvos pela Graça. E há um hino muito bonito, muito conhecido, com a letra bíblica correta, chamado Maravilhosa Graça. Eu recuperei em um coral de uma orquestra sinfônica no YouTube, que o canta de uma forma muito dinâmica e muito bonita. Vamos prestar atenção, os irmãos que sabem a letra vão recordar, infelizmente esta não tem a letra, mas é um hino muito conhecido.
Vamos passar a mensagem da Palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a mensagem que falarei hoje, o assunto que vamos tratar, é um tema muito apreciado nas igrejas reformadas. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, fazemos parte, temos a nossa história, o nosso conteúdo embasados na Reforma Protestante do século XVI. A Reforma vai recordar ao povo de Deus de que a salvação é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, no texto que lemos, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação pela graça trata-se de um dogma de fé, e para o cristão sincero que obedece ao Evangelho, saber que a salvação é pela graça fornece atitudes em relação a Deus e em relação a si mesmo. A primeira atitude em relação a Deus é louvor. Louvamos a Deus porque sabemos que somos projeto de um plano poderoso de Deus. Um plano feito na eternidade, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Saber que a salvação pertence à graça de Deus nos faz, em relação a Deus, ter louvor. Louvamos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, pelo seu poder. Outra atitude em relação a Deus, que o dogma da salvação pela graça de Deus concede, é a reverência. Nós reverenciamos Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo seu poder, pela sua grandeza. O louvor nos leva à reverência. E uma outra atitude é a admiração. Admiramos Deus. Nós somos tão pequenos, incapazes, pecadores. Se depender de nós, nunca nos achegaremos a Deus. Pelo contrário, desde o Éden, o que o ser humano tem em relação a Deus é medo. Adão e Eva pecam, se escondem, é Deus que vai até eles e pergunta: onde estás? Se Deus não vier ao nosso encontro com a sua graça, perguntando onde estás, querendo se relacionar e ter comunhão conosco, nós nada faremos. O nosso coração é inclinado para o mal, para a soberba, arrogância, egoísmo, pecados e pecados. Então, o dogma da salvação pela graça, em relação a Deus, nos faz sentir admiração pela misericórdia, amor e grandeza de Deus em relação ao nosso pecado, aquilo que nos afasta muito de Deus. Mas em relação a nós mesmos, o dogma da salvação pela graça também fornece algumas atitudes. A primeira delas é a humildade. Quando sabemos que a salvação é pela graça de Deus, qualquer arrogância, soberba, de nós falarmos com Deus: eu fiz, eu pensei, eu obrei, fui eu que tive capacidade para me salvar. O dogma da salvação pela graça tira qualquer mérito, qualquer arrogância, qualquer egoísmo humano. Nós nos voltamos para Deus em humildade. Então, a Igreja Reformada é muito educada na questão da humildade. Nós somos, ou melhor, nós aprendemos pela graça de Deus a ser humildes, por reconhecermos o que Deus é, sua santidade e aquilo que Ele faz por nós de forma imerecida. Também, o dogma da salvação pela graça de Deus causará em nosso coração diligência, responsabilidade, a convicção do dever que temos de cultuar, adorar em agradecimento pelo que Deus fez por nós. A diligência também é atitude de pensamento nosso em relação à graça de Deus. E por último, a atitude do consolo. Desperta em nosso coração o consolo, o sabermos que somos salvos pela graça de Deus. Isso conforta, isso consola, isso orienta. O mérito é de Deus, a segurança está em Deus e não em nós mesmos.
É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. A salvação é pela graça de Deus, é mérito de Deus. O texto de Efésios 2, 8 e 9 nos leva a duas perguntas importantes sobre a Escritura Sagrada. A primeira é: qual é a mensagem fulcral? Fulcral é algo que é essencial, elementar, fundamental. Qual é a mensagem fulcral ou principal da Sagrada Escritura? Quando nós lemos a Bíblia, logo percebemos que os patriarcas e os profetas semearam as palavras que se referem a Jesus Cristo. As profecias do Antigo Testamento semearam palavras, mensagens que se referiam ao Jesus Cristo, ao Messias prometido. E a igreja, no Novo Testamento, ceifa os frutos. No Antigo temos profecia, promessa. No Novo temos cumprimento. Então a mensagem fundamental da Escritura Sagrada está centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso, ser ignorante em relação à Escritura é ser ignorante em relação a Jesus Cristo. O Cristo que cremos é embasado na palavra de Deus. Um Cristo inventado, um Cristo segundo a nossa imaginação, uma caricatura de Jesus não existe. Tem que ler a Bíblia para entender quem Jesus é. Ser ignorante da leitura bíblica, com certeza, é ser ignorante em relação a Jesus Cristo. A segunda pergunta que Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 nos fazem ter em relação à Escritura Sagrada, uma pergunta também muito fundamental é: de que maneira a mensagem da Escritura alcança o coração das pessoas? Como que essa mensagem que nós pregamos, que nós falamos, alcança, desce ao coração das pessoas? E essa resposta é dupla. Em primeiro lugar, a mensagem da Escritura alcança o coração das pessoas através do chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é o convite universal, ou seja, é a palavra do Evangelho pregada, orientada, falada a todas as pessoas. Todas as pessoas, quando nós pregamos, qual é o conteúdo? É a mensagem universal, a todas as pessoas. O que nós pregamos? Pedimos às pessoas para aceitarem a Cristo em arrependimento e fé, claro, partindo do pressuposto de que a graça atuará se forem eleitos de Deus. Também pregamos que as pessoas tenham um propósito firme de se arrependerem dos seus pecados e receberem o perdão deles, e assim herdarem a vida eterna. Este é o conteúdo básico do Evangelho. Arrependa, tenha fé, creia em Cristo, deixe o pecado de lado e assim receba o perdão da parte de Deus e assim herdará a vida eterna. Pregamos isso a todas as pessoas, sem distinção. Aliás, isso é o que Cristo deseja que façamos. Na grande comissão, Mateus capítulo 28, o verso de número 19, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Então pregar o Evangelho, o chamado do Evangelho, é dirigido a todos. Então, em primeiro lugar, a maneira pela qual a mensagem da Escritura alcança o coração das pessoas é por meio do chamado universal do Evangelho. Pregação a todas as pessoas. Em segundo lugar, a Escritura alcança o coração agora. Perceba a diferença da primeira resposta. A Escritura alcança o coração de algumas pessoas para as quais foi pregado o Evangelho, pessoas predestinadas por Deus para a vida eterna, por meio da resposta a este chamado que é realizado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, denominado vocação eficaz. Temos aqui dois conceitos muito importantes para a teologia reformada. Primeiro, chamado universal do Evangelho. Todas as pessoas
tem o direito de ouvir o Evangelho. Devemos pregar a todas, chamado universal do Evangelho. Segundo, temos a vocação eficaz, que já é a interiorização da palavra de Deus, é quando ela desce ao coração no sentido de salvação. Na vocação eficaz, percebemos que o número de pessoas é menor. E isso é muito fácil de constatar. Nem todas as pessoas são chamadas eficazmente pelo Evangelho. A grande prova é que, quando você prega, quando eu prego a palavra da verdade, da salvação, o Evangelho de Deus, nem todas as pessoas correspondem com fé. Muitas pessoas começam no entusiasmo inicial, muitas pessoas até vêm para a igreja por um determinado momento, algumas pessoas mudam as suas vidas por algumas semanas, alguns meses, mas logo percebemos que essas pessoas voltam para o seu estado, voltam para a vida de pecado. Há outras pessoas que nem se deixam tocar de algum modo pelo Evangelho. São pessoas que, quando pregamos, imediatamente dizem não. Imediatamente recusam a oferta do Evangelho. Ou seja, o chamado universal do Evangelho foi feito e elas ouviram. Só que a vocação eficaz, o ato do Espírito Santo aplicar no coração do indivíduo a palavra, trazendo conversão, o desejo de santificação, o desejo de se unir à igreja de Deus, não acontece. Então é muito claro, nem todas as pessoas interiorizam a mensagem da palavra no sentido de conversão. E por que que isso acontece? Porque o Evangelho é interiorizado no coração unicamente por meio da graça de Deus. Olha só. Voltamos ao tema da graça de Deus. É a graça que vai fazer com que o coração humano seja aberto. O pecado, claro, no sentido espiritual, o pecado seja deixado de lado, para que a graça de Deus esteja permeando aquele coração. O crente continua pecador, mas não é mais escravo do pecado, porque a graça de Deus trouxe justificação, adoção, conversão, santificação e tantas outras questões que só a graça de Deus consegue realizar no coração humano. E aqui já vem a grande pergunta: o que significa graça? Graça é um conceito neotestamentário com raízes no Antigo Testamento que nos indicam que a salvação, os atos de Deus em relação a nós são de graça. Não há nenhuma retribuição, nem nós em relação a Deus e nem Deus como se Ele nos devesse alguma coisa. Deus não precisa nos retribuir nada, ou seja, sem que o receptor apresente algum mérito para que a mereça. Graça é dom, graça é presente. Agostinho de Hipona, um grande sábio do passado, bispo do norte da África, vai dizer que a graça de Deus não pode ser graça se é outorgada conforme os merecimentos humanos. É a lógica, se é graça não é mérito, se é mérito não é graça. Agostinho também diz que a graça é a causa de todos os nossos bons méritos. Não fazemos boas obras para herdar a graça, pelo contrário, nós herdamos a graça de Deus, dom presente, e aí somos capacitados a crer, a ir à igreja, a ler a palavra, a escravidão do pecado é retirada de nosso coração, a graça de Deus, o dom de Deus habita em nosso coração. A graça é a causa dos bons méritos. Vemos isso na literatura bíblica, por exemplo, Paulo, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, o verso de número 5, o apóstolo afirma: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aqui nós podemos falar, aleluia. Aqui nós podemos falar, glória a Deus. Aqui nós podemos falar,
graças a Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Para que alguém creia em Jesus, é preciso que essa pessoa, que esse indivíduo, seja alcançado pelo chamado do Evangelho. Alguém tem que pregar o Evangelho. E depois, essa palavra do Evangelho tem que ir ao coração da pessoa. Tem que haver uma interiorização desse chamado por meio da vocação eficaz, que é a atuação da graça irresistível de Deus no coração do pecador. Essa graça é irresistível, não no sentido de que Deus força o ser humano a tê-la. Pelo contrário, a graça é irresistível porque Deus, de uma forma muito prazerosa, amorosa, é um Pai bondoso e misericordioso. Ele vai ao coração humano e o convence de que o melhor é servi-lo, o melhor é adorá-lo, o melhor é viver em santidade, o melhor é crer, é ser convertido. Então Deus vai amorosamente ao coração do ser humano, do seu eleito e predestinado na eternidade, e na história Deus converte aquele coração de uma forma prazerosa, amorosa, de uma forma operosa. Então Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. Salvação pela graça. A suficiência e o poder estão em Deus. Nesse tema de que somos salvos pela graça, não vem de nós, não vem de méritos, mas é da fé, que é dom de Deus, dois outros textos da Escritura podem ser citados. O primeiro se encontra na carta ou na epístola aos Efésios. O nosso texto básico da mensagem, Efésios 2, 8 e 9. Agora, o texto de Efésios 1, verso 13. O apóstolo Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, nesse texto, Paulo ensina que o evangelho é a verdade. Paulo ensina que o conteúdo do evangelho é salvação. Para o apóstolo, a convicção que eu, você, toda a igreja de Deus possui de que o evangelho é verdade e de que a salvação nos está garantida pela graça de Deus, não emana de argumentos humanos, mas do que ele chama de selagem. É o selo do Espírito Santo que nos convence tudo isso. Não é por meio de argumento que você vai crer na Escritura, não é por meio de lógica humana, não é por meio de filosofias, não que estudar filosofia seja errado, mas não é a filosofia, o pensamento humano, a cultura humana, não é a lógica humana que nos converte, não é a lógica humana que nos convence que a palavra de Deus é verdade, que nos convence que essa palavra traz salvação pela graça de Deus a todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é humanidade que nos convence, mas é o próprio Deus que sela em nosso coração o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, sendo também Deus, nos convence de que a palavra é verdade. Nos convence de que somos salvos pela graça. Nos convence de que ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. É maravilhoso crermos e entendemos dessa forma. Esta é a teologia reformada. Não crê num Deus distante, não crê num Deus carrasco, não crê num Deus que não está nem aí para nós, crê num Deus amoroso, misericordioso, que tem sim um plano salvífico, eficaz para o seu povo. Essa comparação com os selos que Paulo faz em Efésios 1,13 é bem interessante. Paulo fala que fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Cultura antiga, os selos indicavam que algum documento era autêntico.
A função do selo era distinguir entre o que é genuíno e o que é inautêntico. Genuíno e inautêntico. O selo dava comprovação. A autenticidade dizia é verdade, é de fato. Quando um rei dava uma lei, esse rei ele tinha o seu selo, ao qual ele selava aquele documento, indicando propriedade. Selo, o documento é de propriedade do rei. O selo também indicava autenticidade. Aquele documento com carimbo real, com selo real, é de fato do rei. A mensagem não é mentira, não é fraudulenta, é uma mensagem oficial e também original. O apóstolo Paulo pega a questão do selo, aplica ao crente em relação ao Espírito Santo de Deus, e o raciocínio do apóstolo é que aquele que ouve a palavra da verdade, que é a mensagem bíblica, aquele que crê nela, é selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai nos indicar de forma muito interessante: o princípio da fé é o conhecimento. Devemos conhecer a palavra, devemos memorizar a palavra, devemos interiorizar a palavra. O princípio da fé é o conhecimento. E a consolidação da fé é a firmeza, que não admite qualquer dúvida. Então, princípio da fé é conhecimento da palavra da verdade, o evangelho da salvação. A consolidação da fé é a firmeza de que em Deus não andamos na dúvida, em Deus não andamos na interrogação. Deus nos deixa claro o que Ele quis que nós soubéssemos através da palavra, e a fé nos gera convicção. Mesmo que muitas vezes não tenhamos uma resposta clara, objetiva e no momento de algum fato, mas a fé não admite qualquer dúvida, porque ela se lança ao pensamento de Deus. Em Cristo está a nossa fé. Ter fé é conhecer a Deus e possuir firmeza sem qualquer tipo de dúvida. É isso que a vocação eficaz faz no coração do eleito de Deus. Por isso que os eleitos de Deus são diferentes daqueles que não são eleitos ou que até no momento ainda não confirmaram sua vocação e sua eleição no Senhor. É diferente. O povo de Deus é diferente de quem não é povo de Deus. E aí a responsabilidade nossa, povo de Deus, de trilharmos essa diferença a cada dia, sem arrogância, sem prepotência, sem nos considerarmos uma raça superior. A salvação é pela graça. Não somos melhores do que ninguém, mas a nossa salvação é pela graça de Deus. Glória a Deus, louvor a Deus, reverência a Deus, gratidão a Deus, porque o mérito é dele e não nosso. O segundo texto que o dogma da salvação pela graça de Deus nos leva a raciocinar está em Romanos capítulo 10, verso de número 17. O texto diz: e assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. A primeira parte do verso de Romanos 10, verso 17, afirma: a fé vem pelo ouvir. No latim, auditus fidei, ou seja, ouvir a fé. Essa expressão é importante para o evangelismo. Auditus fidei, uma expressão latina que indica que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa expressão é importante em duas áreas. Primeiro, na área do evangelismo, porque demonstra que a fé vem pelo ato de ouvir a palavra de Cristo. Então, meu irmão, então, minha irmã, pregue a palavra, pregue a fé, fale da palavra, fale da mensagem, fale do evangelho da salvação. Se a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra, quão importante é pregarmos a palavra de Deus no dia a dia, testemunharmos da palavra, cantarmos hinos que tenham uma mensagem coerente com a verdade de Deus. Auditus fidei, a fé vem pelo ouvir. Evangelismo, pregue para que as pessoas ouçam e assim sejam convertidas
dentro do projeto eterno de Deus. Então, o projeto eterno de Deus é elaborado na história através da pregação do Evangelho, onde Deus nos usa como instrumentos para a pregação. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho, e sobre nós também cai essa responsabilidade. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. A igreja precisa ter a convicção de que Deus usa a pregação dos seus filhos para converter os seus eleitos. Então, no evangelismo, saber que a fé vem pelo ouvir é essencial. Precisamos ir evangelizar e pregar. Os eleitos de Deus não sabemos quem é, mas na mente de Deus estão claros. Deus, no tempo certo, na história, através da pregação do Evangelho, da palavra, fará com que ela vá ao coração dos seus eleitos, através da chamada vocação eficaz. Por isso que o dogma da salvação pela graça, o dogma da predestinação e da eleição de Deus não anulam a pregação do Evangelho. Pelo contrário, impulsionam que a igreja pregue o Evangelho, porque você não sabe quem são os eleitos, mas quando você vai pregar para uma pessoa, para 10 pessoas, para 50 pessoas, você entende que ali pode haver eleitos de Deus, e a sua palavra, que é a palavra de Deus, não voltará vazia. Vai cumprir o propósito que Deus designou. Mas quando você vai, embasado no seu mérito, na sua capacidade, ou na capacidade dos ouvintes, o desespero é total. Porque parece que a palavra fala e nada acontece. Mas quando sabemos que Deus tem eleitos, esses eleitos serão convertidos no tempo certo de Deus. Não é o meu mérito que converte, não é o meu gogó que converte, não é a minha capacidade para criar meios, muitas vezes antibíblicos, para chamar a atenção do povo. Não é isso que converte, não é isso que convence o pecador da sua realidade espiritual, é a graça de Deus. A graça nos impulsiona a pregar, porque os eleitos existem. Eu não sei quem são, mas Deus sabe, e no tempo certo a palavra irá aos seus corações. Na ciência teológica, a expressão auditus fidei, ou seja, a fé vem pelo ouvir, também é importante. Indica um método, um princípio metodológico através do qual o ser humano pode recolher os conteúdos da revelação de Deus, tais como foram explicados, ensinados e revelados na palavra de Deus. É importante, quando sabemos que a fé vem pelo ouvir, que nós raciocinamos que, se a fé vem pelo ouvir, a lógica nela, a compreensão nela. O ser humano, pela graça de Deus, pode ser despertado a entender a fé, a entender a palavra. A palavra de Deus não tem uma mensagem desfigurada, não tem uma mensagem tão angelical que nós não conseguimos entender. A palavra de Deus pode ser entendida. A graça de Deus nos garante que o Evangelho será espiritualmente compreendido para aqueles que foram predestinados por Deus. O texto de Romanos capítulo 10, verso 17, também confirma que a fé é dom de Deus. O teólogo medieval Tomás de Aquino, ao defender que a fé é infundida no ser humano por Deus, citou que havia uma interpretação equivocada de Romanos capítulo 10, verso 17. Havia alguns que, quando liam Romanos 10, 17, que diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Alguns, quando liam esse verso, queriam provar que se tudo que o ser humano alcança é por meio de seus sentidos, de audição e visão, isso quer dizer que é a sua capacidade, é o seu mérito que faz com que a fé seja assimilada. Não é a graça de Deus, mas é a capacidade humana. O ser humano assimila o conteúdo através dos sentidos. Ou ele vê, ou ele ouve, e isso é capacidade humana. Logo, a fé vem
do ser humano não é dom de Deus, vem por aquisição humana. As pessoas raciocinam a Escritura de forma muito interessante. Tomás de Aquino rebate esta interpretação argumentando de que, se é certo que o ser humano vai saber das coisas através dos seus sentidos, então fica a pergunta: por que alguns tiveram contato com a fé, viram os milagres de Cristo, ouviram os milagres de Cristo, mas não creram? Se a fé é assimilada pela capacidade humana, então o ser humano é muito incapaz, é muito incompreensível naquilo que faz, porque muitas pessoas viram, ouviram, mas não creram. Então Tomás de Aquino diz: não há lógica de dizer que a fé é capacidade humana de ver ou ouvir, que é mérito do ser humano. Na verdade, não. Tomás de Aquino vai dizer que é necessário, neste caso, admitir algo que mova o interior do ser humano a crer em Deus, que não é a nossa capacidade. E que algo é esse? Aquino diz: é a graça de Deus. E a autoridade que Aquino cita para embasar a sua argumentação, neste caso, é a Escritura. Tomás de Aquino cita exatamente Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E depois no verso 9, Paulo completa: não de obras, para que ninguém se glorie. Então não tem como interpretar a Bíblia de modo equivocado. A nossa suficiência vem de Deus. A salvação é dom de Deus. Vou concluir a minha mensagem nesta noite. Diante de tudo o que foi dito, eu pergunto: como nos comportar diante do fato bíblico de que a salvação é dom de Deus? Há aqueles que erradamente, ao perceberem a mensagem de que a salvação é de presente de Deus, se entregam à escravidão do pecado. São pessoas que dizem: bom, já que eu já estou salvo, o pastor falou que a salvação é pela graça, é Deus, é mérito de Deus e não meu, já está tudo garantido, então eu vou me entregar no pecado. Só que a Bíblia vai dizer que o cristão verdadeiro, ele quer perseverar na fé. O cristão verdadeiro quer viver em vida de santidade. Aquele que diz que é salvo pela graça e que por isso, embasado nisso, vai se entregar ao pecado, tenho certeza e convicção absoluta de duas hipóteses: uma, ou nunca foi cristão, ou é um cristão ainda muito infantil, muito imaturo, precisando de ler mais a Bíblia, crer nela e aplicá-la ao seu coração. Então a graça de Deus não nos fazia a perversão, não nos fazia a escravidão do pecado. Crente que fala que porque é salvo vai pecar, eu duvido da conversão e de maturidade cristão. De dois fatos, de duas hipóteses, é uma só. Outros, compreendendo espiritualmente a doutrina da graça em relação a Deus, agirão com louvor, reverência e admiração. E em relação a si mesmos, agirão com humildade, diligência e consolação. Diante dois tipos de pessoas, um que zomba da doutrina, o outro que se apega a ela em reverência a Deus e humildade diante de Deus, eu peço que cada um dos amados irmãos se apegue à doutrina da graça de Deus. Irmãos, sejamos maduros. Reconheçamos aquilo que Deus fez por cada um de nós. Deus nos escolheu. Alegremos-nos por nossa salvação. Clamemos que a salvação vem pela graça, não por nós. Graças a Deus. Isso eu também tenho bastante convicção de afirmar. Graças a Deus que a salvação é pela graça e não por nossos méritos. Se dependesse, irmãos, a salvação de Deus, de nós, por um segundo que seja, mesmo nesse segundo em que a salvação dependesse de Deus, jamais escolheríamos Deus, sempre erraríamos o alvo.
Por isso é motivo nosso de gratidão de que Deus é que vai fazer a boa obra em nós. Que você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, direcione todo o seu viver com a expressão paulina: nossa suficiência vem de Deus. Que essas palavras direcionem cada ato de nossa vida pessoal, social, no lar, no trabalho, no colégio, no testemunho, no dia a dia. Nossa suficiência vem de Deus. Vencer tentação, suficiência em Deus. Agir em santidade, suficiência em Deus. Ser humilde diante de Deus, nossa suficiência vem de Deus. Enfim, ler a Bíblia, orar, vir à igreja, tudo é Deus que nos capacita. Que consolo que temos mediante esta palavra. Que a Igreja Presbiteriana 9 de Abril, que os amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesse vídeo, que também é culto, que todos nós tenhamos esta convicção, não apenas hoje à noite, mas durante toda a semana. A nossa suficiência vem de Deus, é Ele que garante, é Ele que completa, é Ele que, se nós cairmos, Ele nos tomará pela mão, porque não nos deixará prostrados, não nós, mas a graça de Deus conosco. Deus abençoe e sustente a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. E para nós encerrarmos esse ato de culto, vamos cantar o hino de número 116, um hino que fala do cuidado que Deus tem para cada um de nós. Mais perto quero estar, a graça de Deus nos aproxima dele. E o hino 116 fala que mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Cantemos, reconheçamos o que Deus fez por nós. Amém. Meu Deus, de ti.
Graças a Deus que mais perto nós podemos estar do nosso Deus. Graças a Deus que Cristo nos aproximou dele. Que cada família, de todos aqueles que me ouvem nesta noite, possa ter esta convicção e que esta convicção da presença de Deus fique em nosso coração e que ela norteie o nosso viver, que ela nos abençoe e que o Deus da graça, o Deus Todo-Poderoso, fale ao nosso coração a cada momento. Que você tenha uma excelente semana, soluções e respostas, que elas sejam dadas a cada um de nós. Vamos receber a bênção do Senhor? Irmãos, que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, seu único Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos, com os presidentes das sociedades internas, com os professores e a superintendência da nossa escola dominical, com a secretaria da igreja e com toda a nossa amada Igreja Presbiteriana 9 de Abril, não apenas nós, mas sobre todo o povo de Deus que nos acompanha e que está espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe e te sustente uma boa semana em o nome de Jesus.